Salve, meu querido, tudo certo? Vamos ver aqui, camarada Gustavo Machado no Inteligência LTDA, dando uma aula sobre China e marxismo. E nesse corte aqui que eu tô pegando, eu mesmo tô fazendo esse corte, ele tá falando um pouquinho aqui de um bocado de coisa. Então, nós vai ver aqui de uma vez, porque eu não vou ficar explicando, não. Já dei o like, como de costume. Você também já aproveita esse começo de vídeo e deixa teu like e bora. Vamos Brasil, ver. por exemplo, a Google atuando no Brasil, Ah, a Amazon atuando no tá Brasil, a tudo General atuando. Motors atuando no Brasil, Elas atuam aqui a mesmo. Ford agora menos, Foi pra todas Argentina, essas esses empresas arrombados. americanas que estão espalhadas para o mundo inteiro, ela manda os seus excedentes extraídos no Brasil, na Europa, na África, na Ásia, para dentro dos Estados Unidos. Pois Então, é. o buraco que eles têm, eles podem comprar mais mercadorias de fora do que vender para fora, porque o mundo inteiro manda os seus excedentes para dentro Oh, dos Estados Unidos. por isso que os caras é grande, mano. O que que nós tem de fora? Nós só produz aqui e vende, nós não tem nada lá produzindo e traz dinheiro. Porque as empresas são americanas. Então existe uma distribuição Essa é a desigual do capital a nível mundial, sabe? Europa e Estados Unidos, Japão têm melhores condições que o Brasil, não é porque elas têm menos corrupção que o Brasil. Quem Quem dera. dera a corrupção fosse Ó. o problema do mundo. Quem dera. É claro que é um mal e tem que ser combatido, mas é Concordo. muito maior do que isso. Concordo. Você tem um grupo de países que vive de excedentes produzidos por todos os outros países do mundo. Verdade. É isso que está em disputa entre China e Estados Unidos hoje, por exemplo. Tá? Quando o Trump não quer acabar com o déficit comercial nunca foi problema para os Estados Unidos. Os Estados Unidos pode ter déficit comercial porque ele tem renda desse país do qual ele tem E a déficit. moeda dele é a moeda que é usada Por todo Pra mundo. ela como base por todo mundo, né? E para ela ser usada como base por todo mundo, ele tem que ter déficit, ainda tem essa. Porque é a única maneira da moeda sair dos Estados Unidos. É. Porque se você tem déficit, significa que você Você sabia dessa? Eu não sabia dessa. usa mais a sua moeda para fora do que você recebe. Não geraria inflação, né? Senão você teria inflação, né? Então você manda a sua moeda para o mundo inteiro como? Com déficit comercial. Porque você pega o dólar e compra a mercadoria lá de fora, o dólar vai parar na Europa, vai parar no Brasil, vai parar na China. Né? E aí o que esses governos fazem? Eles emprestam dinheiro para os Estados Unidos a juros baixos, comprando títulos da dívida americana. O mecanismo inteiro beneficia os Estados Unidos. Só que o que está em questão hoje, por exemplo, claramente não é guerra tarifária, são as contradições do capitalismo, são essas coisas que o Marx fornece a base para que nós podemos analisar. O que está em questão hoje é a disputa com a China. O capitalismo ele pode chegar ao fim, a gente pode estar Ai. Será que num acaba esse trem? colapso geral, um tipo Vai de acabar, reset, um vai restart de alguma acabar. coisa. Todo mundo tá Como vendo que vai muitos acabar. estão Olha lá. falando aí. Olha lá, ele. E o restart, Os caras querem resetar o capitalismo, mas não quer acabar com essa bosta. Eu não entendo. Sim, ele tende necessariamente a chegar ao fim. É claro que eu não sou profeta, tá? Não entendo dar uma de profeta. A gente teve uma troca de paradigma em 29, né? Teve Claro. uma quebra da bolsa, Da bolsa. E teve todo um rearranjo mundial, né? A gente Sim. pode estar vivendo isso de novo e para onde a gente pode ir? Pode? Claro, no pós-guerra, de novo, você teve um rearranjo muito grande, né? Você vê que no pós-guerra, as relações são todas estruturadas. Antes você, por exemplo, congelador, freezer, essas coisas, eram só para estabelecimento comercial. Isso não estava dentro da casa das pessoas. Verdade. Foi só no pós-segunda guerra que você tem um rearranjo de maneira que a indústria eletroeletrônica, ela penetra no interior do consumo individual, para dentro das casas, por exemplo. Onde a destruição produzida pela guerra também dá um gasto para o capitalismo, porque agora você tinha que reconstruir tudo de novo. Né? Essa é uma loucura completa. O capitalismo, destruição gera riqueza. Né? O pessoal, nossa, adoro. Toda vez que tem possibilidade de guerra, as pessoas fazem análise e falam assim, não vai acontecer a guerra porque ela é economicamente prejudicial. Ou, na verdade, a guerra é que algumas pessoas ganham tanto e tem algumas classes ou algumas pessoas vão lucrar muito e ter um novo rearranjo, né? Duplamente. Tem muita gente que quer muito a guerra, né? Claro, tanto pela indústria da guerra, né? E a indústria da guerra pega o setor da aviação, pega o setor automobilístico, da própria produção de armas, o setor eletroeletrônico, tudo. A construção que precisa reconstruir. Isso, e depois o que você destruiu, você vai reconstruir de novo. Né? A indústria da guerra, ela tem tudo isso. É a maior indústria dos Estados Unidos. Então, assim, eu não dou uma de profeta, essa próxima é a última. Não digo isso, mas o capitalismo caminha para o colapso é inquestionável. Por várias razões. Veja só, a primeira delas, a gente já vive um cenário hoje, social, que é tão grave,
que os programas de renda mínima, de assistência, como é o caso do Bolsa Família no Brasil, se tornou um programa universal no mundo inteiro, porque é tanta pessoa desempregada, que se você não tivesse esses programas, você tem colapso social. Ai. Colapso social. Os Estados Unidos tem 40 milhões de colapso pessoas. social? Colapso social significa, por exemplo, o que vai acontecer numa sociedade que você tiver 50, 60 milhões de pessoas passando fome que não tem o que comer, andando pelas ruas. Caos social. Morte, roubo, saque. Saque, exato. Saque, claro. Né? 50 milhões, imagina, o Brasil tem 210 milhões de pessoas. Imagina se 50 milhões de pessoas estiverem passando fome. Você vai para a situação do desespero. É saque, é roubo, é causa. Ou você declara uma guerra civil. Desse jeito. Isso é o que os nazistas queriam fazer. Então vamos matar todo mundo. Que eu acho que tem muitas pessoas que têm essa visão hoje. No Brasil hoje tem gente que tem vontade de matar os outros. Então, Estados Unidos tem, eu estava vendo esse dado recentemente, também 40 milhões de pessoas que recebem o auxílio alimentação do governo americano. 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Né? Denunciado aqui a Bolsa Família Americana, hein? A Bolsa Família Americana foi denunciada hoje. E aí? E agora? Então, isso tende a se agravar. Com a inteligência artificial, hoje nós estamos passando por uma transformação tecnológica que é chamada de indústria 4.0, se é a quarta ou não, enfim, podem debater à vontade o termo, mas é inquestionável que nós estamos passando por esse processo. Um grau de automação muito grande e que pior agora, Vilela, ele atinge os trabalhos de média e alta qualificação. Sim. Agora eu quero ver. Não é o trabalho manual com menor remuneração. Enquanto não tiver IA que corta cabelo, eu tô em paz com IA. Hein? Mas já tem IA visagista. Isso não é o frente. Que escolhe um corte de cabelo ideal pro teu rosto. Aí eu até acho da hora também. Não é o cobrador de ônibus. Não é exatamente. Agora é o médico, o advogado, o engenheiro. dublador. Isso. Com a inteligência artificial não vai precisar do engenheiro? Vai ter. Só que o engenheiro agora, ele usando equipamento de inteligência artificial, ele vai fazer um trabalho que antes era preciso 10 engenheiros para fazer. Nós já fizemos uma análise disso no setor bancário, por exemplo, com as fintechs. Hoje os gerentes de banco têm equipamentos de inteligência artificial com toda a base de dados do banco associada, que ele faz em 15 minutos o que antes levava 4 horas. Pois é. Agora, olha que loucura. Numa sociedade que não fosse capitalista, isso significaria o quê? Vamos reduzir a jornada de trabalho? Vixe. Ora, se nós estamos produzindo o dobro, a gente falou pode em reduzir a jornada de trabalho em 40% e ainda aumentar o que nós estamos ganhando. Fala. No capitalismo, não. Nós vamos reduzir o máximo possível para elevar o lucro individual. Só que isso gera crise por outro lado, porque são as pessoas que vão comprar depois. Né? Eterna crise do capitalismo. A pobreza da massa da população gera crise para o capital, porque a massa da população, que ela não só produz o capital, ela consome. Né? Essa parte é absurda, né? A pessoa às vezes não tem noção de que as próprias crises do capitalismo elas são cíclicas porque é o próprio capitalismo alimentando-se de crises. Então, assim, que bosta, né, mano? Um sistema que todo mundo adora, todo mundo defende, todo mundo fala que é o melhor, e é um sistema que vive de crises humanas, ou seja, ele precisa que alguém chegue a uma situação de desespero financeiro. Porra, eu odeio essa porra, sem maldade. E mais, essa estagnação gera uma disputa global, é o que está colocado no mundo hoje. Nós no ILAES, que é um instituto que eu trabalho, inclusive esse é um anuário que nós editamos, né? Anuário Estatístico ILAES, outra vez que eu tive, eu já apresentei. Nós vamos lançar um novo número esse ano, o de 2025. Nós mapeamos mais ou menos 600, 700 das maiores empresas do mundo, respeitando o peso dos países. Empresas chinesas, nós temos 130, com série histórica de 25 anos. Tirando a China, que tem peculiaridades, o capital está estagnado há 15 anos. Tem 15 anos que ele não consegue crescer, na média, em todas essas 600 empresas. A receita dessas 600 empresas dá mais ou menos 60%, 70% do PIB mundial. Tá? Sei que na receita tem repetição, mas é só para a gente ter ideia da magnitude, que é uma base muito representativa. Pensa nisso, Ora, o que acontece quando o capital, na média, não quer dizer que são todas empresas, ele está há 15 anos estagnado? É o desespero para poder acumular. Nos Estados Unidos, praticamente só cresce um setor, indústria digital, que é Google, Meta, né, Alphabet, na verdade, só as empresas da indústria digital, ou diretamente associada a ela, com NVIDIA, com os chips de inteligência artificial, essas coisas. Ou eletrônicos de ponta, como celular, a Apple. Fora isso, está tudo estagnado ou em queda. É isso, o capitalismo está numa queda vertiginosa. Estamos vendo impérios ruir
mas eles não vão cair sem atirar, né? Eu acredito que uma guerra, não tô sendo profeta, quem sou eu, mas é bem provável e plausível. Bom, é isso aí. Se você gostou do react, do corte, deixa teu like, comenta, curte, blá 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 blá. É isso.